É com muita alegria que a gente está mais uma vez fazendo mais uma live com um propósito de ajuda, de gerar informação válida e útil e poder contribuir aí para as pessoas, né, e entenderem um pouco mais no nosso tema de hoje sobre como andam as conexões, né, de aulas no formato online, dificuldades para o aluno, dificuldades para a escola, dificuldades para o professor e como poder entender essa relação e que cuidados, né, devemos ter, né, com relação à família, o quanto que a família pode contribuir e, de acordo com as estratégias, poder ajudar também, né? Então, esse é o nosso propósito. Hoje temos uma convidada muito especial, uma querida que conheci num curso de dinâmica de grupo, que a gente se reencontrou e pôde trocar várias ideias, né? Uma grande parceira e pôde também, né, colaborar com a Supere de várias formas e essa é uma delas através da nossa live. Então, com o tema Família e Escola, Conexão para Aprendizagem, a professora psicopedagoga, mestre em Ciências da Educação, pesquisadora em altas habilidades, atua na formação docente e na clínica psicopedagoga, a Josemima Mesquita, tá? Vou chamar, então, Mima, você. Sejam todos muito bem-vindos. Peço que vocês marquem o aviãozinho para compartilhar com outras pessoas e chamar outros importantes ver a nossa live, como também marcar o coraçãozinho para impulsionar o Instagram, poder impulsionar a nossa live, tá? Mima, vou chamar você novamente. O Instagram pode impulsionar a nossa live, se vocês marcarem o coraçãozinho durante a realização, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos, que vocês possam participar e colaborar conosco. É uma reflexão importante sobre o papel, né, da escola, o papel também da professores, dos alunos. Josemima, Olá, seja bem-vinda. muito obrigada, professor Alessandro. É um prazer poder contribuir nesse momento onde a aprendizagem é de todos. E compartilhar saberes é muito bom, porque nós ficamos mais tranquilos para passar esse momento de pandemia. Muito obrigada, É essa é a minha primeira verdade. live. Eu agradeço muito a oportunidade da Que honra Super. minha, hein? Que honra minha, né? E honra da Supere estar podendo estar com você aqui, né? Eu acho que é uma experiência e tanto, viu, Mimo? Porque eu não fazia também live, pude aprender coisas novas e a gente está aprendendo novas habilidades mesmo nessa pandemia, não é não? Sim, é verdade, né? Porque as ferramentas tecnológicas, né, elas chegaram de fato para a gente materializar melhor nossa aprendizagem, né? E as janelas virtuais entraram nas nossas casas, né? E a gente está aí interagindo, né? Ganhando Sim. conhecimento e compartilhando conhecimento. É isso. É verdade, né? A nossa aprendizagem no contexto familiar, no contexto escolar, ela é muito importante, saudável, porque dependendo da forma como os pais reagem e fazem, né, na relação com os filhos, pode gerar muitos aprendizados. É necessário paciência, né, quando
né? A gente precisa ensinar realmente, a gente precisa entender que os filhos não têm a mesma qualidade, o mesmo ritmo de raciocínio que a gente, e é necessário explicar detalhes mesmo, né? E isso é singular para eles, né? Eles receberem todo esse aprendizado dos pais, ele é muito significativo e busca também atender necessidades psicológicas, emocionais muito importantes no processo de desenvolvimento, né? Que pode evitar até transtornos mentais lá na frente, dependendo da maneira como a gente lida com isso, né? A gente está falando de afeto também, que influencia a aprendizagem. Por isso a importância de a gente estar aqui falando desse tema, né? Então, família e escola devem andar juntos nesse papel. A escola com o seu papel no conhecimento cognitivo como de comum, mas ela também é importante no papel educacional afetivo, não é, Mima? Perfeito, né? Para introduzir o tema, né, família e escola, uma conexão para a aprendizagem, é importante pontuarmos bem rápido a questão dessa pandemia, né, o impacto da pandemia que causou o inesperado. A pandemia causou incertezas, e dentro da incerteza e do inesperado, tivemos que enfrentar o novo, né? E o novo causa um estranhamento, né? E o estranhamento, ele provoca alterações no comportamento, né? Ficamos assustados, ficamos com medo, mas aí o novo também provoca possibilidades da gente aprender aquilo que não sabe, ou aperfeiçoar aquilo que sabemos. E diante desse novo, né, nós percebemos que a capacidade da gente pensar está muito relacionado à capacidade de criar soluções. E quando a gente cria soluções, a gente pontua um conceito de inteligência para sair da queixa, para sair do problema, e sim para solucionar problemas. E é por isso que nós estamos aqui. O que fazer diante de todos estão assustados para a gente dialogar essa temática família e escola, né? Quando você traz a questão do tema, antes da gente chegar na instituição escola, é importante pontuarmos a instituição família, né? Então, a família, as primeiras aprendizagens de uma criança inicia na família. É lá que estão os primeiros ensinantes. E é na família também que acontece as primeiras aprendizagens, onde a criança vai construir limite, onde os pais vão conhecer o comportamento, as frustrações, onde a criança vai aprender também situações de autonomia, de autocontrole. E a família também é o elo que provoca novas aprendizagens na criança e no adolescente em outros espaços de grupo. E quando a gente fala dessa família, a gente tem que ficar atento para a gente conhecer o comportamento dos nossos filhos, porque não há receita. E a gente só conhece nossos filhos quando a gente oferece a capacidade deles se frustrarem também. Então, na família é um espaço de frustração e um espaço de aprendizagem. E só há aprendizagem se houver dificuldade. Então, quando a gente traz esse conceito de família, que nesse espaço se constitui a constituição da identidade, a gente vai trabalhando as competências socioemocionais da criança, vamos pensar junto. O segundo espaço institucional, muito importante na formação da criança, é a escola. Então, a escola e a família são instituições que ensinam, mas são instituições também que aprendem. Mas por que, Jorge Lima? Porque na sociedade que nós estamos vivendo, segundo Alarcão, estamos na sociedade do paradigma do conhecimento. Mas dentro do paradigma do conhecimento, Piper explica para a gente que a maior habilidade do século XXI é aprender a aprender. Então, a família e a escola são instituições aprendentes. Então, quando a família e a escola se coloca como instituições aprendentes,
todos são protagonistas, né? Então, quando essa criança vai para a escola, é super importante que a família já converse com a criança qual o sentido que a escola tem para essa criança, qual a funcionalidade, né? Porque assim, ir para a escola significa que é um espaço de aprendizagem. Não é uma extensão da família, mas é um espaço onde a criança ela vai desenvolver seu processo de aprendizagem. É na escola que a criança vai trabalhar os conteúdos conceituais, é na escola que a criança vai trabalhar os conteúdos procedimentais e atitudinais, mas até essa criança chegar na escola, é importante que a família atribua sentido e significado à instituição escolar. Por quê? Porque esse significado que a criança vai, eu vou para a escola, lá é um espaço de aprender. Lá é um espaço que eu posso compartilhar saberes. Então, quando há uma conexão da família sobre o valor que a escola tem na formação do meu filho, o que é que acontece? Essa conexão, ela começa a ter mais sentido no processo de aprendizagem. Então, a escola começa a produzir sentido nessa família também, quando a família chegou na escola, e a escola começa a acolher essa criança, esse adolescente, né, de uma forma do sentimento de pertencimento. Essa criança precisa se pertencer. Ela precisa pertencer a esse espaço. Quando eu percebo que eu pertenço a esse espaço, eu me coloco na condição de desejar aprender. Eu vou levar para esse espaço também a minha curiosidade, a minha criatividade, eu vou passar a fazer minhas perguntas. Então, a produção de sentido que a escola pode provocar na família, no que se refere à função dessa instituição, é exatamente a funcionalidade desse espaço na formação desses filhos. Isso é muito importante para que a formação do ser, né? Para a formação do ser, e é muito importante também que a criança perceba que nesse espaço existem profissionais, como os docentes, que vão contribuir, né, com essa formação intelectual deles. Então, essa parceria para a conexão da aprendizagem, ela começa a ter mais sentido quando há uma melodia, quando há uma entonação do papel da escola, do papel da família, e família e escola criar uma rede de diálogo, uma rede principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, onde estamos aprendendo tudo. A escola está aprendendo a lidar com a situação remota de ensino e aprendizagem. Né? Todos estamos aprendendo, né? Então, nesse momento... Mima, e tem instituições, tem escolas, eu soube até de algumas faculdades até, que tem dificuldade de ouvir os alunos nas dificuldades deles que estão encontrando nessas aulas online também, né? Eu só queria confirmar, antes de você continuar, se as pessoas que estão acompanhando estão conseguindo ouvir bem você. Vocês podem dar um sinal se estão conseguindo ouvir bem Jorge Mima, porque às vezes está parecendo um eco na sua fala, Mima. Não sei se tem alguma outra coisa ligada no seu ambiente. Não, mas eu posso colocar... Será que se eu colocar o fone fica melhor? Eu acho que sim. Eu estou de fone. Só um minutinho. Dá uma testada. As pessoas estão dizendo que estão lhe ouvindo bem. Ah, que bom! Mas eu vou colocar o fone... Mas eu acho que com o fone tá melhor, fica melhor. Fica melhor, né? Melhorou? Agora tá bem melhor. Que coisa boa! Pronto. A audição é muito importante. E você falou do papel da escola, né, da família, o quanto que é importante a família também estar atenta a esses detalhes, essas necessidades, discernir bem essa dinâmica do aprender, né, para que a família saiba como poder contribuir e ajudar a escola e ao filho, né?
e ao aprendiz, como também a escola poder saber como contribuir para a família, né? Como você falou, é uma rede, né, de apoio no que se refere à aprendizagem, que não deve ser restrita à aprendizagem cognitiva, mas à aprendizagem como ser, não é isso? Perfeito. Você trouxe uma questão, né, em relação às universidades, que algumas universidades estão com dificuldade de ouvir, né, esse estudante, né? E nesse momento, quando a gente traz o sentimento de pertencimento, nós temos que pontuar aqui os conteúdos atitudinais e procedimentais. Esse estudante, não importa a faixa etária que ele esteja, não importa o ano escolar, se é ensino médio, básico ou universidade, ele precisa ser acolhido, ele precisa ser ouvido, ele precisa ser escutado. Tão importante que os conteúdos conceituais, que são os conteúdos curriculares, são os conteúdos, de fato, procedimentais, né? É o conteúdo atitudinal, né? E quando a gente trouxe no início o sentimento de pertencer a esse espaço, eu só me torno protagonista nesse espaço escolar se eu ganho visibilidade. Se quando eu chego nessa escola, existe um bom dia, existe uma boa tarde, se há uma conexão, né, da gestão com meus pais, da gestão da escola com a família, isso é muito importante. E outra questão que você falou, eu vou pegar um pouco uma palavra-chave que você trouxe, foi a dinâmica do aprender. Dentro da dinâmica do aprender, existe a dinâmica do como fazer, né? A dinâmica do aprender gera uma dor simbólica. E ela gera uma dor simbólica quando aquilo não é atrativo para mim. Se esse objeto de conhecimento não é um objeto de conhecimento que me atrai, ou que não é bem oferecido, o outro que não me motive, eu posso recuar, eu posso me negar e eu posso me aborrecer diante do conhecimento. Então, quando a gente traz a dinâmica do aprender e a dinâmica do fazer, a gente pode pontuar aqui nesse momento, os professores conhecem muito esse teórico, né? Antônio Zabala, quando ele traz a questão do nosso planejamento enquanto professora, né? Então, a gente tem que contemplar no nosso planejamento o conteúdo conceitual, que é aquilo que o meu aluno precisa saber, né? Para trabalhar as questões do currículo, para trabalhar as questões da cognição. Mas o meu aluno também, no meu planejamento, Jorge Lima, ela tem que elencar o conteúdo procedimental. É esse aí, Alessandro, o segredo da dinâmica do fazer, do saber aprender. Porque no conteúdo procedimental, eu vou trabalhar com o meu aluno o como fazer. E o como fazer, eu vou colocar esse estudante, essa família, na plataforma da experiência. Por quê? Porque se nós somos hoje uma sociedade da aprendizagem, a gente só aprende na experiência. Né? E também está lá, né, nos documentos, né? Aprender pela experiência gera protagonismo. Aprender pela experiência me convoca para eu ser autor. E outra coisa importante que a gente pode colocar nessa dinâmica do fazer, aprender pela experiência é ortogar o outro a capacidade de me ensinar. Eu só dou espaço para alguém me ensinar quando eu confio, né? E quando eu confio, essa aprendizagem, esse conhecimento passa a ser um alimento. E aprender é uma forma de se alimentar. Então, como é que nós estamos nos alimentando? Quais os ingredientes que a escola está oferecendo para a família nesse momento em que nós estamos aprendendo? Estão todos em casa, os pais estão trabalhando em casa, todos estão em casa. E a sensação que dá é que, como estamos em casa, achávamos que iríamos ter mais tempo para nossos filhos. Aí vem um questionamento. A criança menor, ela fica sem entender, né?
Meus pais estão em casa, mas estão com pouco tempo para mim. Então, como driblar, como administrar tudo isso, né? Então, essa parceria, essa conexão da família e da escola, ela perpassa pelo processo de acolhimento, de pertencimento e, principalmente, nesse momento de disputa, a questão do acolher, do ouvir, da vez e voz, né? A questão do conteúdo conceitual, a questão do conteúdo curricular, sim, é importante. Mas podemos elencar no nosso planejamento, enquanto professora, enquanto escola, alguns conteúdos que promovam a autonomia. Existem outras aprendizagens que estão sendo trabalhadas, que estão sendo aprendidas e materializadas nesse momento, né? Então, eu acho que o nosso maior desafio é dar vez e voz a essa família e a essa escola, ouvindo suas necessidades. Mas tem algo muito importante que eu não posso deixar de pontuar. Por exemplo, nós dois estamos conversando aqui na janelinha, né? Mas eu estou super entusiasmada. Então, falar de escola, falar de educação, falar de aprendizagem me entusiasma. E o nosso maior desafio enquanto professor, seja de educação infantil, seja de ensino médio, seja de qualquer categoria, é mediar essa aprendizagem virtual, é mediar as janelinhas de aprendizagem de uma forma motivadora, de uma forma que eu consiga atrair meu aluno para o que está acontecendo, né? Porque a gente fica desatento. A desatenção, a indisposição, a fadiga é comum. E quando eu sei que amanhã eu tenho uma aula, eu tenho que me acordar mais cedo, é muito importante que essa aula seja muito atrativa. E quando o Jorge Mima faz um planejamento, primeiro eu planejo para mim. Eu planejo como se eu quisesse que alguém desse essa aula. Como gostaria que fosse essa aula para mim, né? Então, eu penso isso também. Você pensa dessa forma, né? Sim. Então, assim, o maior desafio hoje, enquanto docentes que somos, né, enquanto professores, é a automotivação nossa para enfrentar, né, as nossas demandas, né? Eu tenho ouvido, né, algumas queixas dos professores em relação que está difícil, que não está fácil, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, não consigo dar conta da rotina doméstica, estou trabalhando muito mais dentro da minha casa, como se estivesse na escola presencial. Sim, é verdade. Esse professor, esse docente também precisa ser reconhecido e precisa ter uma visibilidade no seu fazer docente, né? E nesse momento que a gente traz essa discussão, né, esse professor, mesmo que ele abra a tela da sua casa, que está o espaço de trabalho dele, para receber seus alunos, a escola também precisa ouvir esse professor. A escola precisa abrir espaço de escuta para valorizar as narrativas desses docentes, né? Porque, caladinho ou não, eles estão dando conta, mas quem está cuidando desse profissional, né? Então, para ele atuar, para ele mediar uma boa aula de forma significativa, ele também precisa ser ouvido, ele precisa ter vez e voz nesse processo de acolhimento, né? Então, quando a gente fala parceria, conexão, família, escola, a gente, quando coloca a escola, a gente não está colocando a sala de aula do professor como se o professor fosse o único responsável da produção da aprendizagem desse estudante, né? Todos são responsáveis, né? Existe ali um planejamento, existe um projeto político-pedagógico, onde todos pensam. Existe também outras dificuldades dentro da aula remota, que são as crianças que apresentam alguns transtornos de aprendizagem. Então, a questão, como atender essas crianças que apresentam mais necessidades para, de fato, materializar o conhecimento, né? Então, a gente vai lidando com isso. Às vezes eu fico me perguntando assim, porque como a minha experiência com aula de pós-graduação, às vezes eu encontro com um aluno somente num sábado. Eu não tenho contato com ele todos os dias. E aí eu não sei exatamente que tipo de dificuldade eles têm, né? Porque às vezes fica fechado a câmera,
eles deixam fechado, só abre o áudio quando vai falar. E a gente, se não perguntar ou estimular para que eles deem feedback, a gente não sabe o quanto que eles estão assimilando o assunto, sabe? Aí eu uso, sabe, Mima, uma aula expositiva dialogada com eles, mas também eu preparo um game. Aí eu monto online o meu Bitmoji, que é a figurinha em desenho animado de mim, com a plaquinha certo, sim ou não, para eles dizerem se é certo ou errado. Aí eles em grupo vão marcando, estigo, né, eles fazerem, né, torcida, quem é o grupo que vai ganhar e tal. E aí eles vão respondendo, vão animando, vão revisando todo o assunto, né? Eu já fiz isso em alguns módulos, especificamente no módulo quando eu falo sobre o tratamento de dependência química, como acontece o tratamento nesse tipo de transtorno em pós-graduação, e eles vão correspondendo o assunto quando vão falando do modelo mental, da entrevista motivacional, da prevenção de recaída, e vão vendo, no final tem aquele grupo que ganha, né? Mas na verdade todos ganham. É interessante o que você traz, é a diferença na metodologia. É como atrair esse estudante para a aprendizagem, porque o que é que acontece? Quando você apresenta uma aula dessa natureza, onde você consegue motivar o aluno a focar a atenção naquele momento, ele vai sair da sala de aula virtual e vai ficar entusiasmado para fazer aquela atividade pós-atividade classe, tem que fazer a tarefa de casa mesmo estando em casa, acontece muito momento. E esse é o nosso grande desafio, é trabalhar com metodologias ativas, metodologia que instigue a curiosidade. E sobre curiosidade, Jorge Mima tem uma pesquisa recente que eu estou construindo. Diz aí. Sim, fala da pesquisa. Caiu aqui. Que eu trabalho com 3 Cs, né? C de conhecimento, que é o C, de fato, que eu preciso acumular, eu preciso pesquisar, é o C de conhecimento. Mas dentro do paradigma do conhecimento que é hoje, só o conhecimento não basta. Então eu tento trabalhar agora com a curiosidade. Compartilhar saberes, construir conhecimento, é preciso ser curioso. E a sala de aula hoje, ela exige isso, que eu, Jorge Mima, professora docente, instigue essa curiosidade no meu estudante. Mas para eu instigar, eu preciso ser curiosa. Eu preciso ser entusiasmada com o que eu faço. Então, C de conhecimento, C de curiosidade. E o terceiro C é o de criatividade, né? O conhecimento me seduz, mas ele só me seduz se eu estiver curiosa. E a curiosidade, ela nasce na experiência. E quando eu vou para a experiência, eu crio, eu trabalho com a criatividade. E diante desses 3 Cs, eu começo a ver o conceito de inteligência hoje na plataforma família e na plataforma escola, que é a capacidade da gente criar soluções. Criar soluções, nós só criamos soluções se formos curiosos e se formos criativos. E aí, dentro dessa questão, eu trouxe um autor que eu revisitei. Eu li esse autor quando eu estava fazendo meu mestrado, em 2013, e retomei. Alvin Toffler, O Choque do Futuro. Ele cita em seu livro que a capacidade atual, ele escreveu isso na década de 50, 55, por aí, ele escreveu que aprender a aprender é a habilidade do momento. E nesse modelo de educação,
cabe aos homens o exercício de tarefas intelectuais e criadoras, instigue a aprendizagem. Então, nessa pesquisa, eu visitei Toffler, né? E aí, pegamos Toffler e eu fui ler, dentro desse processo da educação à distância, ensino remoto, né? Como professora e psicopedagoga, eu trouxe também Papert, né? Que ele diz o seguinte: a habilidade mais determinante do padrão de vida de uma pessoa é a capacidade de aprender novas habilidades, assimilar novos conceitos e avaliar novas situações. É lidar com o inesperado. E é isso que nós estamos vivendo. Incertezas, o inesperado, complexidade, a gente pode trazer de Gamorran aqui, né, com a questão do paradigma da complexidade, né? Estamos todos a fazer perguntas. A escola não tem todas as respostas. A família não tem todas as respostas. E esse momento que nós estamos discutindo aqui, escola e família e escola, conexão para a parceria, eu penso também que é um momento de prevenção, Alessandro, para a gente enfrentar o pós-pandemia, para a gente se reestruturar, se reelaborar, para enfrentar, né, o novo, porque na verdade nós estamos confinados fisicamente, mas a nossa interação social está aqui juntinho. Por isso a importância da continuidade das aulas, da continuidade também dessas crianças manterem sua rotina. Existem muitos pais que às vezes a criança acorda, a criança que assistia a aulinha de pijama, a criança que assistia a aulinha não tomou um banho, não tomou o rosto, não lavou o rostinho. Então, se ele vai para a sala de aula virtual, nessas condições, o seu cérebro não vai entender que ele está na sala de aula. Então, esse corpo, esse organismo precisa se preparar para estar na sala virtual, né? Até o uniforme, se for preciso, é importante colocar, né? E também, muitas crianças, tem algumas crianças que ainda apresentam negação, apresentam o aborrecimento de estar nesse espaço virtual, que é natural, porque a própria quarentena, ela provoca uma fadiga, ela provoca uma exaustão na gente. Tem hora que a gente grita, que a gente não aguento mais estar dentro de casa. Nós adultos falamos isso. E a criança, ela teve muitas Imagina perdas, a criança, né? O adolescente, né, Jojanine? Nós ficamos muito vulneráveis, né? Tivemos perdas, né, com vítimas do Covid-19, perdemos as visitas, perdemos o abraço, né? Mas diante dessas perdas, nos aproximamos, né, do paradigma, né, da informação, da tecnologia, da ferramenta. E o tempo, nas leituras iniciais, que eu lia muito sobre tecnologia, alguns autores colocavam que a escola precisava de um tempo e de um espaço para lidar com a tecnologia, para lidar com a aula à distância, para lidar com a aula remota. E estamos experimentando o como fazer, né? E esse espaço chegou, né? A minha dica nesse momento, muitas vezes muitos pais, eles estão cansados, eles estão muito cansados. É não se culpar, é fazer o que é possível, é fazer o que é necessário naquele momento. Vamos cobrar dos nossos filhos, vamos cobrar dos nossos alunos, mas vamos cobrar na medida certa, né? E é interessante também, nessa parceria família-escola, não levarmos apenas para a sala de aula os conteúdos conceituais, a questão curricular, mas, sabe, criar um portfólio virtual, um diário da quarentena, né? Cada criança pode trazer sua experiência na salinha virtual, né? Então, quando a gente fala em janelas de oportunidades, né, que é uma pesquisa também que alguns teóricos colocam, a gente fala que as telas virtuais também são janelas de oportunidades, né? Então, assim, nós estamos... De trocar ideias. Trocar ideias com os alunos, entre eles, né? Gerar um momento de interação e integração em sala de aula.
E isso é rico Sim, também, né? perfeito, perfeito. E isso é É, aprendizado. A gente levar em consideração isso como parte da sim. experiência, né? Uhum, E ouvir as necessidades dos alunos também, não é? exato. Isso mesmo. E quando a gente ouve a necessidade dos alunos, essa escola, ela ocupa o lugar de escola aprendente. Porque Papert, ele diz o seguinte para a gente, que é o autor do livro A Máquina das Crianças. Então, Precisamos diminuir mais situações de ensino e aumentar mais situações de aprendizagem. E promover situações de aprendizagem exige de Jorge Lima, professora, a conduta de pesquisadora. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que ter boas metodologias para fazer com que essa criança pense, fazer com que essa criança faça conexões com conteúdos anteriores que ela aprendeu. Fazer conexões com esse cérebro, fazer conexões, enfim, com o que ele trouxe. E aí, eu trouxe uma pontuação aqui, voltando à questão da dinâmica do fazer, né? Porque existe a dinâmica do aprender. E a dinâmica do aprender, ela só acontece de fato se eu colocar o meu estudante como protagonista da aprendizagem. De eu ser que é muito característico da metodologia ativa, isso, né? né? Ele É, precisa visualizar um conhecimento prévio para uhum, poder discutir em grupo quais são os problemas, né? No uhum, contexto da atualidade, para pesquisar mais e aprofundar no assunto e apresentar para os colegas, né, essa complementar do aprendizado no perfeito, conhecimento que eles construíram, né? E aí eles perfeito. verificam a diferença entre o que é que eles aprenderam e como era o conhecimento prévio. Eles sabem com bastante clareza essa diferença da evolução do aprendizado, né? Perfeito. E as metodologias ativas, ela provoca o sentido do aprender. Então, quando o estudante, ela entra nessa plataforma do aprender pelo sentido, ela começa a atribuir significados ao papel que ela desenvolve naquela escola, né? Só que, na verdade, pensar sobre a metodologia que envolva meu estudante, que me envolva na sala de aula, é uma questão, um minutinho, é uma questão que eu não tive na minha formação inicial acadêmica, né? Então, quando Sim, a gente traz a questão de ser um professor pesquisador, hoje, dentro do século XXI, existe uma formação continuada, né? Então, quando a ah, gente com fala certeza. parceria, família, escola, a gente quer destacar aqui nesse momento a formação docente desse professor, né? Oferecer situações que ele possa se encontrar no seu fazer docente, né? Então, é preciso cuidar dessa formação, do investimento, né? Tem uma questão bem interessante que eu gostaria de trazer ainda em relação à curiosidade, né? Porque eu só me torno uma aluna curiosa, eu só me torno uma professora curiosa, eu só me torno um pai e uma mãe curioso se eu tiver o desejo de saber, né? Eu Uhum. preciso desejar aprender. Só que, na verdade, o outro tem que provocar em mim esse desejo. Então, a escola hoje, o maior desafio dela é produzir sentidos para que a família se envolva nessa aprendizagem. E aí, Alessandro, eu fico pensando que quando a criança chega em casa, ou quando a criança na sua tela virtual, na sua sala virtual, ela termina a aula, ela fecha a tela virtual e começa a dialogar com os pais. Hoje eu aprendi isso, hoje tem uma pesquisa para eu realizar. Então, essa sala ultrapassou o momento daquele grupo. Então, essa curiosidade vai me instigar a pesquisa. E quando ela me instiga a pesquisa, eu vou usar as ferramentas tecnológicas a favor do meu conhecimento, né? E aí, quando a gente fala ainda em família, escola, parceria, a gente pode citar Bernard Charlotte.
quando ele coloca, não é o saber que é prático, mas é a funcionalidade que esse saber traz para a minha vida. Então, quando a criança vai para a escola, e quando eu falei no início que a família tem que dialogar o sentido e o significado da instituição escola na formação da criança, ela atribui significado a esse espaço escolar e ela percebe que esse conhecimento, ele pode ser funcional durante toda a sua vida. E a outra questão que a gente pode trazer aqui nesse momento é a questão das tecnologias. A inovação da prática docente da escola não está na quantidade de ferramentas tecnológicas, não está na quantidade do recurso tecnológico, mas está no uso que eu faço desse recurso, a forma que eu estou utilizando quais os aplicativos. Saber usar com qualidade, né? Na formação do professor, que é o que eles colocam para a Jorge Mima no encontro de escuta docente, né? Que a maioria dos professores que eu estou atendendo, eles são imigrantes digitais, não são nativos digitais. E aí essa escola também, algumas escolas nasceram, né, há pouco tempo, mas existem escolas que têm que se adequar, né, a essa plataforma digital, a essa plataforma encantadora, porque as telas, ela é encantadora. Mas é um estímulo visual que prende também a atenção, né? É a funcionalidade dessa ferramenta tecnológica. E eu não posso deixar de pontuar aqui também, quando a gente fala escola e família, conexão para a aprendizagem, a gente tem que trazer aqui na discussão a inovação pedagógica, né? Quando eu fui estudar um pouco sobre inovação pedagógica, eu aprofundei os conhecimentos. Inovação pedagógica não é um decreto, né? Porque a gente não é um decreto onde a minha diretora, a minha gestora comprou as melhores ferramentas tecnológicas. Sim, está ali, está perfeito, todos os aplicativos. Mas inovação pedagógica é uma reflexão de dentro para fora. Como eu vejo o novo? Qual o impacto que esse novo provoca em mim? Né? Então, a inovação pedagógica é um movimento intra, é um movimento de inclusão. Quando a gente fala em inclusão, a gente não está falando apenas da questão das crianças que precisam de um atendimento especializado para dar conta da sua aprendizagem. A gente está falando de inclusão, eu preciso me incluir nesse novo. Eu preciso estar atento ao que o mundo está me oferecendo. Né? E é esse tipo de detalhe, de diálogo, que as escolas têm que acolher o seu professor. Porque ele também só vai poder dar conta de metodologias ativas se a escola também nutri-lo com ingredientes necessários à sua formação docente. O nosso maior desafio nesse momento de ensino remoto, nesse momento de lidar com as novas tecnologias, é eu me instrumentalizar, eu dar conta, de fato, dessas ferramentas, que é o novo. O novo, nós somos todos estrangeiros, Alessandro. Estamos estrangeiros, né? Estamos todos estrangeiros, querendo conhecer um mundo novo, né? E esse mundo ainda vai ficar um pouco novo sempre, mas é melhor a gente aquietar o coração e acalmar a alma, que devagarinho a gente vai dando conta. Devagarinho a gente vai aprendendo a fazer, né? E para trabalhar um pouco essa questão desse novo que traz a conexão da família e a conexão da escola para a aprendizagem, é importante que a família também perceba esse novo como algo bom. Se eu protejo muito meu filho, nesse momento, mamãe, eu não quero assistir aula. Mamãe, tá difícil. Mamãe, eu vou sair da sala de aula. Vamos observar os detalhes dessa fuga. Porque se na primeira rejeição a esse processo das telas virtuais, essa criança se afasta, eu não posso proteger ao máximo.
aprendemos com a dor, aprendemos com a frustração, sim, né? E nada melhor da gente conhecer nossos filhos, nossos alunos nesse momento, agora, nesse momento da plataforma, né, de aprendizagem virtual. Porém, um detalhe super importante que a gente pode colocar aqui, não podemos apenas priorizar o conteúdo conceitual, é preciso priorizar nesse momento o conteúdo procedimental, que é a dinâmica do saber fazer, e o atitudinal, que elenca as competências socioemocionais, né? A competência de dar vez e voz a esse estudante, a competência do autocontrole, a competência de levantar a mão e poder discordar do professor. Professor, o que você traz é importante, mas eu penso diferente, né? Então, essa competência socioemocional do autocontrole, de eu discordar alguma ideia, é um exercício. Só que essas competências socioemocionais não começam na escola. A gente volta lá para o nosso início da live, né? No contexto familiar, né? Então, se meu filho se frustrou, né? E ali eu resolvi o problema e ele não sentiu a dor, ele não vai ter o conceito, a construção da resiliência, né? E quando a gente fala no componente da resiliência, ela é construída também a partir do autoconceito, né? Aquele autoconceito, você conseguiu, filho. E já dizia... Mamãe, eu não estou conseguindo, você não está conseguindo, está difícil a tarefa. Calma, vamos junto. Quanto mais eu passar tranquilidade nesse momento emocional você me da ouve? formação dos seus filhos, mas eu vou criando o autoconselho que vai ajudá-lo na sua autoestima, né? E outra questão... você me ouve? Oi? Você me ouve? Então pode retomar, por favor. Você me ouve? Deixa eu aumentar aqui. Oi. É que parecia que você não estava me ouvindo. Isso Agora mesmo. sim, né? Isso. É que você emendou com a fala aí, e aí eu nem sem conseguir complementar. Sabe o que foi? O microfone caiu. O microfone caiu, por isso que eu não ouvi. Desculpa. E aí, quando você falou de uma forma riquíssima, né, nesse conhecimento, o quanto que é importante também ouvir o professor e saber quais são as dificuldades que ele tem para que ele perceba as necessidades do aluno e possa provocar essa aprendizagem na prática, fazendo essa interseção do conhecimento prévio com o conhecimento que ele pode adquirir e construir com a experiência dele, não é? Já dizia Forster, né? Grande mediador, grande repercussor da aprendizagem mediadora, né? Que diz que dê ao aluno o mínimo que faça o conhecimento máximo, né? Que produza nele o máximo, né? Perfeito. E é interessante, na sua fala, você trouxe a palavra provocação. O tempo é de provocar. O tempo é de provocações. Quando eu provoco, eu instigo, né? E a provocação gera inicialmente um desconforto em Jorge Milman, um desconforto no aluno, né? É um processo de desacomodar. E a provocação também me coloca no lugar de enfrentar o desconhecido, né? E ao mesmo tempo que o outro me provoca, ele tem que me provocar com perguntas que me leve a pensar, que me leve a instigar. E quando o outro me provoca com possibilidades que me levem a pensar, eu vou buscar esses conhecimentos prévios que você traz, né? Que é a questão de Zabala, e a gente traz também nesse momento a contribuição da neurociência, né? É preciso colocar esse cérebro para pensar, é preciso colocar esse cérebro à prova, né? É preciso colocar essa região frontal, é preciso trazer informações para que esse hipocampo esteja bem nutrido, isso, né? A influência também
da motivação na concentração, porque às vezes é tão difícil passar tanto tempo se concentrando, vendo, né, o computador, né? Então, às vezes, o aluno, imagino que cansa, e é um desafio tão grande para o professor, né? Que às vezes ele fica com dúvida do que fazer. Mas como você falou antes, né, é necessário que use a motivação, que traga inovações tecnológicas, que chame a atenção e acabe motivando o aluno. Perfeito, Não é? isso mesmo, né? E é importante a gente pontuar também nesse momento aqui o tempo de tela, né? Claro, é muito desgastante, né? Tem que ter um intervalo, né? Para que essa criança realmente possa produzir atenção, né? Ela possa desenvolver a questão do foco, né? E para eu produzir atenção, mesmo na sala virtual, esse conhecimento que o outro está me oferecendo tem que ser atrativo. Por quê? Só há memória se houver aprendizagem. E só haverá aprendizagem se acontecer a atenção. Então, se o aluno não produz atenção, ele não vai produzir memória, novas memórias, e, consequentemente, não haverá aprendizagem. E aí, muitas vezes, a criança está na sala presencial ou virtual e está aborrecida, está se negando a aprender, não é porque ela está cansada fisicamente, não é porque esse organismo está indisposto, é porque aquilo que estão oferecendo não é atrativo, não é significativo. Então, quando a gente fala que a criança, que a escola precisa produzir sentidos e significados na formação do estudante, na formação dessa família, está relacionado àquilo que a escola está oferecendo, né? O sentido perpassa pela provocação do que o outro tem para me oferecer. E a provocação, Alessandro, também está muito associada a duas palavras. Na provocação, eu denuncio. E nessa denúncia, eu anuncio novas possibilidades. E o anunciar, ele passeia pelo rastreio. Eu preciso rastrear, né? Eu preciso mapear o comportamento dos meus alunos, eu preciso levantar hipóteses, eu preciso observar o que está sendo aprendido, o que está sendo materializado. Então, o mais desafiante nesse momento, no que se refere à parceria da família e da escola, passa também por encontros que a escola promova no espaço familiar. Não podemos esquecer também de cuidar dessa família, acolher essa família, ouvir essa família nas suas necessidades de pandemia. Não é? Então, essa rede de parceria, essa rede de conexão é uma rede fundamental para que, de fato, haja o sentido e a aprendizagem no processo da aprendizagem escolar. É uma rede de parceria. E essa rede de parceria se faz no movimento da escuta e da voz. Então, todos nós somos protagonistas quando o assunto é aprendizagem. Todos são ensinantes, mas todos são aprendentes, de fato, né? Isso, e uma comunicação importante, né? Que a escola possa criar um canal também de escuta desses pais, de escuta da família, até para ter uma noção de como está acontecendo melhor em casa, né? Se está atendendo essas expectativas para que gere um aprendizado e uma curiosidade mais adequada para que o aluno continue motivado. E essa motivação não vá decaindo ao longo do tempo, não é? E é interessante, sabe, professor Alessandro, a motivação, ela envolve muito o fazer docente. Como esse professor se prepara para chegar até a sala de aula? Eu preciso estar motivada no meu fazer docente para motivar o outro, né? É interessante o que a gente está colocando, porque existe uma frase que Jorge Lima coloca muito nas aulas dela. O que é
estar diante do outro que confia totalmente em mim. Há um outro na sala de aula que espera com expectativa a presença do docente, né? Há um outro na família que espera com expectativa a chegada dos pais em casa após o trabalho. E mesmo que esteja home office, né? Meu pai está em casa, minha mãezinha está em casa, mas ele não está tendo muito tempo para mim. Então, o que é que acontece? Essa motivação, né, de chegar até o outro, né? Então, quando a gente fala a questão da... ela perpassa... Dividir bem o tempo, né? Exatamente. E essa motivação, ela é muito interna, né? Eu preciso lidar com os recursos internos que eu tenho dentro de mim, né? E para atender, nós temos elementos subjetivantes e objetivantes. A gente só vai ter mais um minutinho para a gente ir encerrando nossa live, por causa do tempo, infelizmente. Gente, que assunto bom, que diálogo bom, né? Quando a gente fala de escola e família, né? Então, é para concluir, não é? É para concluir? Sim, sim. Sim. Eu quero terminar com uma citação de Alicia Fernandes, quando ela fala: não aprendemos de qualquer um, aprendemos daquele a quem ortogamos confiança o direito de ensinar. Né? Então, a escola ensina, a família ensina, mas nesse contexto de ensinar, todos são aprendentes. Que nós possamos nos permitir a esse novo, que a gente possa ortogar confiança aquilo que nos estão oferecendo para a gente aprender a lidar com esse novo. Vai passar. Maravilhoso, maravilhoso. O quanto que a confiança ela está no entorno e na interseção desses três aspectos mesmo. Os pais precisam confiar na escola e nos professores, os professores confiarem nos alunos, os alunos confiarem também, e a gente poder trocar feedback e poder criar inovações e possibilidades que nessa fase do novo normal seja mais adaptativa possível e que esse aprendizado possa ser construído por todos, a todas as mãos, todos os sentidos, né, minha irmã? Perfeito. É isso mesmo, né? É um momento, nunca nós aprendemos tanto, né? Em tão pouco tempo, mas que parece então, que foi assim décadas, né? Isso, quero agradecer a todos os participantes. Mima, muito obrigado. Você é uma querida, você sabe disso. Viu? Obrigada, eu que agradeço. Beijo a todos. Tchau, tchau, hein?